Boa tarde, torcida do Cruzeiro, nossa nação azul. É um prazer sempre poder falar com vocês aqui diretamente. A gente fazia muito no começo, né, aquelas lives em que a gente tinha comunicação direta com o torcedor e poder mostrar a realidade como ela é, sem versões das coisas que acontecem, que saem sobre o Cruzeiro. Ainda mais no momento tão complicado hoje que a gente vive do mundo em geral, de redes sociais, né? Então faço questão de vir, de falar ao vivo, sem gravação, sem corte, né? Para poder dar o recado direto, como eu sempre dei para vocês, das coisas que acontecem, o que a gente pensa e está falando para o clube, né? Nesse momento que a gente vê aí, a gente está falando de fake news, ontem eu inclusive sofrendo uma parte pessoal, né? Divulgando vídeos meus numa festa com minha esposa e dizendo que eu estava em boate em Lisboa, e depois outro utilizando o repórter, né, o Samuel Venâncio, inclusive da Rede Tatiaia, utilizando um Twitter falso dele para criar briga. E isso aí, todo mundo sabe como é que é a internet hoje, infelizmente. O sujeito apaga depois, mas não adianta. Isso aí espalha de uma forma que viraliza, e até consertar o que aconteceu, o errado, né? Isso aí é muito complicado da gente conseguir desdizer o que foi colocado como mentira. Então, eu lamento isso e só peço a vocês que sempre, quando receberem qualquer coisa, procura saber a fonte, procura saber se é verdade. Outro dia, aliás, também fizeram uma com o próprio Pedrinho, dizendo que eu tinha falado uma coisa sobre ele, né? Esse ano que eu não tinha dado entrevista para ninguém. Ele, aliás, foi o primeiro que eu liguei e falou para mim que sabia que eu jamais falaria aquilo que foi colocado, o que só nos entristece, porque vai mostrando aquilo que a gente fala há um tempo, que infelizmente nós temos grandes adversários internos, mais internos do que externos, porque acho que quem faz isso tenta nos jogar contra um Pedrinho ou tenta falar mal de conduta minha pessoal, é pessoa que não está querendo ajudar o Cruzeiro de forma alguma. Então, até nesse sentido, acho que tem alguns pontos que são necessários esclarecer para vocês de coisas que aconteceram recentemente, e a primeira delas, eu vi que foi tema de muita polêmica, duas viagens recentes que eu fiz, a primeira para Madrid, a segunda para Portugal, né? Madrid primeiro, começando um de cada vez, foi uma viagem que eu fiz para um curso da FIFA, que eu tenho muito orgulho de ter passado, né? Foram poucos, 30 pessoas passaram, entre mais de 400 no mundo, só eu e o Thiago Escuro do Red Bull, de presidentes de clube brasileiros, que entramos, um curso que eu paguei do meu próprio bolso, uma viagem que eu paguei do meu próprio bolso, né? E aí, no meio da viagem, e que inclusive estava sendo muito positiva, porque nessas viagens particulares, e não essas duas, só essas duas, já cansei de fazer outras viagens em que eu aproveito isso, seja no Brasil ou fora, para poder trazer coisas positivas para o Cruzeiro, né? E nessa viagem, após eu ser recebido, né, no Real Madrid, pelo vice-presidente do Real Madrid, assistir um jogo à noite com o presidente do Real Madrid, no outro dia vem colocar o presidente está viajando com salário atrasado. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Até porque, primeiro, que eu não gastei dinheiro do Cruzeiro. E segundo, que o que o Cruzeiro mais precisa hoje é dinheiro. E nesses locais que a gente faz um excelente relacionamento para que essas coisas aconteçam, né? Então, o Madrid, por exemplo, eu citei, estavam do lado de dirigentes da FIFA, de dirigentes ou donos de clube da Arábia, do Japão, da Europa, dos Estados Unidos, enfim, onde grandes relacionamentos e conversas são feitas, e todo mundo sabe que qualquer tipo de investimento, seja em clube, seja em jogador, ele não vai ser feito da noite para o dia. Requer uma confiança, um conhecimento, até porque o Cruzeiro vinha de uma fase de descrédito muito grande, já que devia boa parte dos clubes ao redor do mundo, e foi na nossa gestão que a gente começou a pagar os clubes da FIFA, né? Sobretudo na Arábia, onde eu estive ano passado, a gente devia o clube lá, o Al-Wahda, e a nossa imagem era muito ruim lá, isso a gente vai desconstruindo, né? Falei muito sobre isso, inclusive em Madrid, com o CEO de um clube, o Al Nassr, que está lá, e falava, olha, como que o Cruzeiro era mal falado por causa dessa dívida e como que a gente vai tentando reconstruir essa imagem, né? Então foi uma viagem que a gente fez não só para isso, lá também ocorreu o World Football Summit, que é um congresso mundial de futebol, e ali a gente tem a oportunidade de conversar sobre vários produtos, várias coisas novas na área de inovação que a gente trouxe para a nossa equipe, que está conversando, enfim. Então uma viagem 100% custeada por mim, em que a gente tenta nela fazer contatos para o Cruzeiro e que tentam falar mal dela depois. E a segunda foi essa que aconteceu recentemente e que também já estava anunciada há muito tempo, né? Estava em Instagram do evento, estava em vários locais. Não é uma surpresa para ninguém que eu estaria por 3 dias em Portugal também para participar de um congresso que foi o Global Football Management. Aqui eu agradeço muito o Felipe Ximenes pelo convite. Ali tivemos a oportunidade de falar ao lado de pessoas como Jorge Jesus, como o Bruno Costa, que é o Bruno Costa e o Zanotti, que são 2 managers hoje na MLS, né, do próprio Alexandre Matos, que já esteve aqui junto com a gente, do Gilberto Silva, pentacampeão mundial, enfim, entre diversas outras pessoas que têm grande capacidade ou de
investimento ou de aproximação no futebol. Então, e um detalhe importante, eu até fiquei muito feliz quando eu vi um dos organizadores do evento, que foi marcado quando criticaram, o Sérgio foi para lá dar aula de gestão e tentando fazer ironia como isso. Eu fui falar de desafio, e realmente o desafio que a gente vive aqui desde o começo continua vivendo, e é um desafio ser gestor de clube de futebol no Brasil. E fui falando e citei o exemplo quando eu falei lá sobre isso, de estar lá e ser criticado, né? Quando lá muita gente falava o orgulho que deveria ser, né, ser um dos 3 presidentes de clube do Brasil que estavam nesse evento ao lado dessas pessoas, como a gente falou aqui, tendo a oportunidade de mostrar, de falar sobre o Cruzeiro e de ver como a gente vem na missão difícil de recuperar o clube cada vez mais, coisa que eu tenho certeza que a gente vai conseguir. A gente vai também de forma inédita publicar na segunda ou terça-feira já o balanço do primeiro semestre de 2021, né, um balanço que a gente vai fazer a apresentação dele depois, né, com algumas notas e explicações, e tenho certeza que ele vai ser dissecado pela mídia especializada e deve ser mesmo, e ali mais uma vez vai estar colocado, eu não tenho dúvida, o que o César Grafietti falou quando analisou o nosso balanço de 2020, que é um dos maiores especialistas hoje em economia do futebol do país, falando que o buraco era muito grande, né, mas que a gente tem que conter a ansiedade, porque o caminho para a gestão é um caminho que a gente está trilhando para que ele dê certo, embora tenha a gestão do futebol, tenha a gestão do clube, tenha a performance desportiva que não está como todos gostariam, mas enfim, repito, me marcou muito uma frase do André Sanches recente, quando perguntaram para ele que estavam usando, né, o verbo cruzeirar como uma coisa ruim, ele falou: a grande questão é que o Cruzeiro não é parâmetro para ninguém, porque o Cruzeiro foi caso de assalto, né, que aconteceu aqui, e não só de uma gestão que aconteceu antes. Então, o caminho é muito árduo, sem dúvida nenhuma, e a gente vai trilhar ele e vão passar por isso, né, com as empresas que estão aqui com a gente, com a equipe que está aqui com a gente e com o apoio da torcida. Há outras 2 grandes questões que são importantes, é que a primeira delas, eu já vi também sair bastante na imprensa hoje, de uma reunião que eu tive agora de manhã. Importante esclarecer que ainda lá em Portugal eu assentei com aquele que, sem dúvida nenhuma, é um cara que merece todas as nossas homenagens e que sempre ajudou, e eu faço questão de falar e ajuda o Cruzeiro, e é aliado número 1, que é o Pedrinho, do Supermercado BH. A gente bateu um papo, né, explicamos, ele viu como a situação estava e falou comigo: Serginho, o Cruzeiro, eu nunca vou abandonar o Cruzeiro, você pode ter certeza. Conta comigo, agora vamos tentar buscar outras pessoas também, né? Eu achei até curioso que o Sérgio Coelho falou agora, o Sete Câmara tinha falado antes, como que o nosso time rival aqui foi importante a ajuda dessas pessoas, senão, caso contrário, eles teriam até mesmo sido rebaixados. E aí alguns empresários se juntaram para poder ajudar o clube. E foi isso que eu e o Pedrinho viemos conversando. A partir daí, a gente fez contato. Eu não citei, não falei hora nenhuma o nome de ninguém que estava nessa reunião, né? Eram 3 empresários e o Pedrinho ainda não participou porque ele ainda não está aqui, ele volta e a gente segunda-feira ficou de assentar de novo, mas participei com 3 empresários e essa reunião foi muito clara. Eu ainda citei esse modelo que foi o que o presidente Sérgio Coelho falou. Eu chamei esses empresários, falei: olha, vamos junto com o Pedrinho participar de perto, vocês estão convidados, como eu já falei antes, para estarem mais ativos na gestão, para indicar, se quiser, ainda falei, quer indicar alguém na área administrativa, área financeira, para estar junto com a gente, para acompanhar, né? Então é até curioso, por isso que eu falo, fui ver em 3 veículos de mídia diferentes, cada um falava uma coisa, né? Um falava que nós pedimos 9 milhões, o outro falava que eles prometeram 30 desde que eu saia, o outro falava que não queria dinheiro na minha mão, e não teve nada disso. E eu sou muito tranquilo para falar, porque infelizmente, ou felizmente, né, aliás, é um princípio democrático, então infelizmente, porque eu sou republicano, quer dizer, eu sou legalista, existe o sigilo da fonte, mas quando alguém vai e escreve, ouvi de alguém que estava presente, eu estou disposto a qualquer um dos 3 que estava presente, eu tenho certeza que são pessoas do bem, não vão reproduzir o que foi colocado por aí nessas questões. Primeiro, porque não pedimos valor específico, falamos o que o Cruzeiro tem de atraso, que vai ser publicado, falamos o que o Cruzeiro precisa para fechar a operação, né, e conversamos sobre essas pessoas terem esse pool para a gente ajudar e trabalhar o Cruzeiro até a efetiva constituição da SAF, que só vai poder, embora a gente pretenda registrá-la antes, isso só vai ocorrer em dezembro por questões operacionais, que é registro de jogador, etc. e tal, tem que esperar acabar o campeonato para isso. Então, até lá, a gente tem um caminho. E eu convidei essas pessoas para isso, para que participem, que estejam perto da gente, né? Eu falei, vamos frequentar a toca, vamos estar do lado, vamos participar das decisões, né? E cheguei até a falar, inclusive, se vocês quiserem tomar essas decisões, eu nem faço questão de dizer que tem algum voto, alguma coisa, eu acompanho junto com vocês, vamos ajudar na escolha do novo diretor de futebol, né? Que a gente ainda não escolheu, vamos pensar no nome que vocês, empresários, que a torcida quer, que todos querem que vai vir,
sim que vai ajudar, né? Então, nosso convite hoje foi para isso. E aí, só fica aqui, por isso que eu faço questão de falar direto, o meu registro de qualquer um dessas mídias, qualquer jornalista que tenha escrito de forma diferente, pode me colocar com a sua potencial fonte, que a gente vai discutir e vai esclarecer isso. Mas em momento algum foi verdade que falaram que coloque o dinheiro desde que sai, ou que vai colocar a quantia tal, ou que deixou de fazer aquilo, né? Tanto que uma nova rodada foi marcada de reunião para segunda-feira, nada ficou definido nessa de forma objetiva, né? Estamos esperando, o Pedrinho vai voltar de viagem, na segunda a gente vai reunir de novo. Então, o que eu só quero dizer é que realmente tudo que eu li hoje sobre essa reunião de manhã, até agora o que chegou para mim é mentira, tá? E eu tô pronto em qualquer momento pra gente, eu repito, não citei o nome dos três, se alguém quiser falar o nome de quem foi a fonte, a gente assenta junto, não tem problema nenhum, nós vamos esclarecer e vão ver que a versão real do que aconteceu de manhã foi essa, tá? Não teve negativa definitiva, portanto, né, não teve condição nenhuma e houve sim um convite da nossa parte para que esses empresários, assim como a gente falou, deu esse exemplo, é feito no Rival, que a gente sabe que os empresários lá participam ativamente, que eles também façam parte aqui, que eu faço questão. Eu sei e reconheço, a gente precisa sim de ajuda, são pessoas experientes, precisa de dica dessa experiência para essas pessoas estarem com a gente e ajudar aquele bem principal que é o Cruzeiro, que é o que todo mundo quer ver bem. E por fim, passada essa questão, esclarecer que obviamente tivemos, né, também reunido hoje com os jogadores, todo mundo sabe dessa situação de atraso salarial. Não é, obviamente, uma questão que a gente quer conviver com ela, a gente já fala disso desde o começo, infelizmente. Todo mundo cita aquela frase que eu cheguei 1º de junho e falei, é responsabilidade minha a partir de 1º de junho, só que são aqueles detalhes que infelizmente acontecem que às vezes a gente não espera. Mostrei os números hoje para os jogadores aqui, esses números serão publicados. O que nós temos de atraso salarial é menos, por exemplo, do que nós tivemos de bloqueio trabalhista, né? Que são coisas inesperadas. Eu não tinha, quando a gente assumiu um relatório, ó, teremos bloqueios tais. Isso aí até, e não condenando quem estava aqui, porque realmente é uma coisa que pode vir a qualquer momento. Então, bloqueio de jogadores que passaram aqui em 2012, 2013, né? E esses bloqueios começam a chegar agora. Fora que quando a gente assumiu o 1º de junho, a gente pagou folhas de abril e maio, né, que não era nem da nossa competência. Então, o que eu mostrei para eles foi que dentro do projeto que a gente se propôs de gestão, analisando única e friamente a nossa gestão, a gente teria esses números compatíveis com tranquilidade para poder manter esses salários em dia. Foi isso que eu fiz questão de explicar para os jogadores. Então, que se a gente não consegue manter em dia, obviamente não é porque a gente não quer, mas que nós estamos correndo atrás de recursos mesmo assim, que mesmo no ano passado, na situação adversa, a gente bateu recorde de arrecadação na área comercial, né, e que estamos tentando buscar esse planejamento cada dia mais efetivo. Inclusive, expliquei que em momento algum, agora temos, né, como se chegou a imaginar, tem funcionário com 6 meses de salário atrasado, a gente reviu as folhas, mostrou, existe alguma coisa que é parcial para trás, mas principalmente dos que ganham menos, né, que às vezes eu recebo muita reclamação de pessoas, até na rua, isso, pô, presidente, não faz isso com quem ganha muito pouco. E não existe essa situação, sobretudo para os que ganham menos. Aliás, os que ganham menos são sempre os que a gente privilegia aqui, que a gente ampara, que a gente assiste, né? Eu sei que falaram que já tinha, a imprensa vai ligar para saber quem passa dificuldade. Eu falei, gente, a gente já falou isso aqui, os que passam e chegam na gente, a gente sempre tenta ajudar de forma pessoal também, né? A gente jamais vai deixar qualquer pessoa do Cruzeiro desamparada nesse sentido, inclusive, repito, com empenho pessoal, não só meu, como de toda a diretoria. Tá? Então a conversa, os nossos atletas, em momento algum a gente viu que falta entrega deles, né? No último jogo a gente percebeu isso também, então a gente valoriza muito o nosso grupo, a nossa conversa foi muito boa, acho que de hoje até amanhã a gente está terminando os ajustes aí para soltar, né, tudo que foi conversado e o que foi falado de tomada de decisão, mas a gente segue firme, né? Como eu repito, difícil, a gente sabia que ia ser demais, mas confiante que temos pessoas que acreditam no nosso trabalho, né? Segunda-feira espero, repito, né, com essa outra reunião que teremos aí, que a gente já saia com alguma coisa mais clara em relação ao salário. Foi isso que eu passei para eles, até porque não podemos prometer o que a gente não tem certeza, mas tenho muita convicção que as coisas vão se sair bem. Quinta-feira eu vou estar junto com a delegação, vamos para Florianópolis para tentar buscar mais uma vitória e vão tentar o máximo possível a gente fazer isso aqui. Ontem, quando eu cheguei, a imprensa procurou, me pedindo algumas, né, para fazer pergunta, e eu falei, olha, espera, primeiro eu tenho que conversar o interno e depois comunicar primeiro através daqui, que eu acho que é o principal, né, porque infelizmente às vezes quando a gente fala, a manchete sai uma, né, o comentário sai outro, mas a verdade nunca é colocada de uma forma plena. Depois a gente vai se colocar à disposição para falar individualmente com os veículos, para fazer entrevistas mais completas, mas acho que esses são os pontos cruciais para se esclarecer, que a gente queria colocar aqui agora, e para
acalmar a Nação Azul na medida do possível, porque eu sei que o momento é complicado, ele é turbulento, mas já foi mostrado em diversos outros lugares que só com a nossa união e não com a nossa autodestruição que a gente vai conseguir superar isso, porque eu tenho certeza, pode ter gente que não gosta, que não concorda, mas ninguém quer o mal do Cruzeiro, né? Então vamos pensar todo mundo no bem do Cruzeiro, buscar fazer o melhor, tá? E finalizo aqui deixando também os parabéns para esse que eu falei, que é o nosso grande apoiador, que é o Pedrinho, que hoje é aniversário dele. Fica aqui o meu abraço, os parabéns, que Deus abençoe ele e a família sempre, que é um cara muito bacana e que está sempre ao nosso lado. Muito obrigado, um abraço. Eu sou Cruzeiro, sou ex-campeão da Copa do Brasil, sou campeão brasileiro, Libertadores, só eu que tenho bi. Meu coração é Cruzeiro.